Olá, bem-vindo à TV Poços. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro de 2015. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia, não só aqui no Jornal do Sul de Minas, mas acompanhando todos os programas da grade da TV Poços. O Jornal do Sul de Minas é o primeiro telejornal diário da emissora que vai ao ar, né? Na realidade tem aí a sequência na programação da TV Poços para mantê-lo bem informado durante todo o dia. Nós hoje temos a honra, a grande satisfação de receber aqui como entrevistado o senhor Antônio Carlos Molinari, uma pessoa que realmente agrega à sociedade, contribui e, sem dúvida nenhuma, um empresário de grande dinamismo e sucesso. Tudo bom, senhor Antônio Carlos? Bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz aqui. Um bom dia a você, ao professor e a todo o pessoal da TV Poços. Tá bom, grato pela sua disponibilidade de nos atender e estar presente com a Obrigado. gente aqui hoje. Também contamos com a colaboração de Hélio Scalvi. Como vai, Hélio? Bem-vindo novamente. Zambrano, bom dia, senhor Antônio Carlos. Obrigado, bom dia bom você dia. de casa, ligado logo cedo na TV Poços. Zambrano, se você me permite, eu vou mandar um abraço fraterno e as condolências para a família Cândido Marinho. Essa semana nós perdemos dois representantes da família, né? O Ciro Cândido Marinho e o Valdemar Cândido Marinho, que faleceu ontem, deverá ser enterrado hoje. Foram dois profissionais que trabalharam, que fazem parte da história da prospecção de urânio no Planalto de Poços de Caldas. Eles trabalharam desde a época da CBTN, depois CPRM, Nuclebras, INB, e eles participaram das primeiras prospecções, andaram por esse Planalto todo atrás de urânio e também de outros minerais relacionados com a área nuclear, né? Então foram dois grandes amigos, trabalhamos durante muitos anos juntos. Eu mando minhas condolências para a família, né? E um abraço a todos, que eles possam, dentro daquela crença deles, saberem que eles estão num lugar melhor. Nossos solidários sentimentos pela perda, né? Bom, nessa entrevista a gente quer conhecer um pouco da história da família Molinari também, da origem. Na realidade, o senhor Antônio Carlos, para quem o conhece, quem tem uma proximidade com ele, sabe que ele guarda em seu coração um tanto da humildade com que veio a desenvolver todo o seu negócio, todo o seu potencial intelectual, empresarial, sem dúvida nenhuma. Na semana passada, inclusive, ele esteve presente na Semana do Administrador, promovida pela PUC Minas, em Poços de Caldas. Também fez uma palestra, aliás, eu estive naquela palestra e foi, assim, vamos dizer, um motivo da gente também conectar essa ideia e trazê-lo aqui, porque a gente precisa de bons exemplos, né? E saber que muitas vezes a origem humilde, na realidade, pode se tornar uma alavanca, né? Uma forma de fazer a pessoa querer se superar e ter aí uma vitória na vida, né? E o senhor pode nos contar, então, como é que foi, como começou tudo, a família e tudo? Nós somos de origem muito pobre, família humilde e somos até hoje. Isso a gente carrega porque faz parte do dia a dia nosso. Mas o meu pai é filho de um imigrante italiano, né? E o meu pai começou com a derrubada das matas naquela época para o plantio do café na nossa região. Então foi uma vida muito difícil. E dali ele trabalhou com a família Ferreira, ele fazia doce, aprendeu a fazer vinho e pinga naquela época, que meu pai também teve um pequeno alambique. Depois, na época, ele foi trabalhar nos cassinos, com o fechamento do cassino, com algumas reservas que ele teve, ele abriu um armazém e montou um depósito de lenha, que ele começou, então, na época, a derrubar os matos e nos levava para fazer serviço de adulto na época. E nós éramos muito criança. Rachar lenha? Não, e cortar o mato, nós posávamos no mato. Então armava aquelas barracas, porque naquela época era tudo difícil e tudo longe, não é? Então não é como hoje, uma facilidade para tudo. E nós, criança ainda, aprendemos com essa dificuldade. Meu pai nos educou com os olhos. Sempre foi assim, meu pai foi muito rígido conosco. Tanto é que até a data de hoje, você vê na nossa família, o pessoal praticamente não fuma, no seu Paulo, às vezes, enquanto que dá uma escondida no cigarro, mas ele não fuma perto de mim, perto da família, nunca, né? Ele já queimou roupa de esconder cigarro, né? Mas ele não tem que dar esse tipo de satisfação, mas ele respeita, então ele não faz.
Então a nossa família é, graças a Deus, bem unida até os dias de hoje. Mas foi naquela época, quando fechou o cassino, que ele abriu um armazém, aí veio o Aldo Bonora para Poços de Caldas. E ele é vivo ainda, mora aqui na Avenida João Pinheiro. Que ele abriu a fábrica de vidro, meu pai foi trabalhar com ele. Nesta época, meu pai nos levou, porque quando meu pai conheceu ele, por fornecer lenha para ele, para alimentar os fornos. Ah, entendi. Né? Hoje já mudou muito. Naquela época, a lenha era durante o dia, às vezes à noite a lenha e um ventilador, depois veio o óleo, depois veio o diesel, veio o OC4, misturas, veio o GLP, e hoje nós estamos aí com o gás natural. Então, você vê como o tempo passa e nós aprendemos com o Aldo Bonora, como eu entrei lá com 10 anos de idade e o Paulo de 8 para 9 anos. Puxa vida, hein? Eu queria, aproveitando esse gancho histórico que o senhor acabou de contar para nós, né? Eu queria saber, o senhor, a família conhecida na Vila Cruz, né? Vocês viveram e criaram a empresa, né, naquela região. Eu queria saber como é que era na sua infância, né? Porque eu gosto muito da história de Poços de Caldas. Tem muitas fotografias ali da Vila Cruz, da Avenida João Pinheiro, ainda com uma pista só, as enchentes famosas da João Pinheiro. Outro dia mesmo postaram uma foto lá no site da internet. Eu queria saber como é que foi a sua infância aqui em Poços de Caldas. Como é que era aquela época que vocês, além de trabalhar, certamente tinham uma vida social. Como é que era a vida naquela época? A vida social nossa era muito restrita, porque nós tínhamos a paróquia de São Sebastião, que era dirigida pelos padres oblatos de Maria Imaculada, eram americanos. Então, toda festividade em Poços, eles sempre inovaram, como a banda, a baliza, aqueles acoblata naquela época. E a paróquia de São Sebastião trouxe naquela época a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, entre a ponte ali da Vila Cruz até lá na avenida, até na igreja, fazia aqueles arcos de cipreste com flores para receber imagem. E aquilo ali era uma festividade, porque não tinha televisão, pouco telefone, pouco carro, o povo era católico, né? Hoje você vê que diversificou demais. Hoje a nossa cidade estamos aí com mais de 40% de evangélicos. Exatamente. Né? Então, tudo isso cresceu e modificou. Mas a nossa infância, eu ia na escola, fiz o primário lá. Não é? Na escolinha, e eu era São na Sebastião. escola paroquial de São Sebastião. Né? Era dirigido por freiras. E era uma escola de ponta, porque os americanos traziam tudo aquilo que era diferente, inclusive traziam um carro-capela para que os padres iam rezar a missa na região, nas fazendas, e eu era coroinha, né? Então, e naquela época a missa era rezada em latim. Exatamente. E nós respondíamos em latim, o padre de costa. Entendi, Isso eu tinha 11 anos. O que eles falavam? Não entendia nada, porque o padre não deixava a gente saber. A gente queria, né? Eu também. Perguntava, mas o padre não falava, ele não deixava. Isso. Tibio Deopatra onipotente. Ó, que bom, ó, Per omnia secula seculorum. Bela lembrança, professor. Então, naquela época, e nós íamos desfilar o 7 de setembro. Então, para ir desfilar, nós saímos de pé da Vila Cruz. Ou os padres arrumavam algum caminhão, algum ônibus para levar os alunos. Exatamente. Então, a maioria, como eu, não tinha sapato. Então, eu carregava o sapato e punha lá para desfilar. Porque naquela época, obrigatoriamente, eram as escolas que desfilavam. Hoje você vê a beleza dos desfiles com o exército, a polícia civil, bombeiro, os carros da prefeitura, as escolas profissionalizantes. Isso, o desfile hoje é uma beleza, muito bonito. Mas na época, para nós, era muito difícil. Essa era a minha infância, de jogar bolinha de gude, soltar papagaio, jogar peão. E a escola oferecia, na época, professor, uma sopa. E pagava alguns centavos, mas eu também não tinha dinheiro. Então a gente via algumas famílias mais abastadas, que às vezes pagava para a gente. Era a Dona Elvira, fazia uns caldeirão, e a cozinha dos oblatos era muito rica, porque naquela época vinha, ô Zambrano, o leitinho dos Estados Unidos, que era ajuda para o progresso.
Então você via naquela sacaria uma mão dada. Era Aliança para o Progresso, chamava o coisa. Estados Unidos e Brasil, Aliança para o Progresso. Que bom que você está me ajudando aqui. Mas é a pura verdade. Aquilo, rapaz, completava aquilo que a gente não tinha em casa. Eu não passei fome. Eu passei vontade de comer as coisas. A vida era muito difícil. Nossa vida realmente era difícil. Muitos filhos, meu pai viúvo. E nós tínhamos ali naquela redondeza ali, porque não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha nada. O senhor acabou de falar agora há pouquinho da Avenida João Pinheiro. A Avenida João Pinheiro tinha aqueles pés de eucalipto. Precisava 3 homens para abraçar, para abracar aqueles, né? Que depois foi cortado, aquele pé caía, atravessava o rio e ainda pegava a outra avenida. Era muito bonito aquilo, depois foi plantada as árvores, que hoje já estão velhas, às vezes cai alguma, mas a Avenida João Pinheiro hoje era muito bonito, o transporte nosso era uma bicicleta. Foi quando o professor do meu pai teve o depósito de lenha, que ele trazia, e nós íamos entregar lenha nas costas ou no carrinho de mão. Foi quando meu pai inovou com a vinda do Orlando Rodrigues para Poste Caldas, que eles eram fazendeiros. Aí ele veio fazer concorrência para nós. E aqui, já naquela época, na década de... Rapaz, aquilo lá nos estremeceu. Aí meu pai comprou uma carroça com um cavalo. Né? Aí deu uma equilibrada, porque nós encontramos facilidade... No transporte. No transporte. Na logística, né? Hoje o que chama logística da coisa. E nós saímos da Vila Cruz e vínhamos abastecer os hotéis, que naquela época os fogões era tudo de lenha. Que interessante. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, que já deu tempo desse primeiro bloco. Aí no próximo bloco o senhor nos conta a origem da Cristais São Marcos, né? E da fábrica e tudo mais, como é que foi como foram os primeiros momentos. Então, se você quiser perguntar, fazer uma pergunta para o senhor Antônio Carlos, aproveite essa oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social você pode participar também no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e manda a sua participação, que é sempre muito bem-vinda também. Não só a respeito desse assunto, mas também como outros temas que você queira colaborar com a gente e compartilhar com a gente. Voltaremos já já. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. Vem aí, o maior evento evangélico do Brasil. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Presenças confirmadas: Renascer Praise, Um Só Propósito, Banda Novo Templo, Banda LPA, Banda Angels, Nelson Juncker. Dia 19 de setembro, a partir das 16 horas, atrás do Palace Hotel. Um mega evento. Apoio Prefeitura de Poços de Caldas, TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Realização Conselho de Pastores de Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Recentemente, em um evento comemorativo, a Comercial Frigel comemorou seus 35 anos de atividades, reunindo amigos, colaboradores, fornecedores e clientes. Comecei sozinho, era eu mais um Chevette.
chegou ao ponto até de a gente acabar tendo que ter uma porta aberta, uma loja comercial. Conseguimos construir e abrir a Frigel aqui. Desta jornada, o que permanece e se renova sempre é o compromisso da Comercial Frigel de oferecer o melhor aos seus clientes. O nosso forte é o sul de Minas, mas nós comercializamos para o Brasil inteiro, temos muitos clientes no estado de São Paulo e outros estados, e também temos alguns clientes fora do país, nos Estados Unidos, que a gente vende algumas montagens para lá. Comercial Frigel, 35 anos. A única maneira de alcançar a excelência é amando aquilo que faz. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas. Hoje temos aqui a honra de receber o São Antônio Carlos Molinari, que é um empresário de sucesso, muito conhecido na cidade, em todo o estado, em todo o país. Uma pessoa que tem uma coleção de comendas, de homenagens, que é realmente muito querido em diversos segmentos da sociedade e sempre está procurando colaborar com o desenvolvimento do local onde vive e também de outros, né? Assim, nós temos observado aí a sua história. Agora nos fale então, São Antônio Carlos, da origem da Cristais São Marcos, como começou? Da vinda do Aldo para Poços, que meu pai foi trabalhar com ele, nos levou a minha irmã, depois me levou meu irmão. No final a família estava trabalhando com ele. E o Aldo necessitava de ajudante, porque um vidreiro, no nosso tipo de atividade, sozinho ele não faz nada. Ele precisa de, no mínimo, uma pessoa para ajudá-lo, de uma forma ou de outra. E foi nessa época que ele nos levou e nos ensinou todo o segredo do vidro, a técnica do vidro, e ele tinha aquela necessidade de ensinar alguém. E ele gostava, e encontrou na nossa família aquelas pessoas que realmente ele viu que podia absorver os conhecimentos dele. Foi nessa época que nós começamos a desenvolver, junto com ele, acompanhando os ensinamentos dele, o desenvolvimento nosso. O senhor está falando em que época, que ano mais ou menos? Foi na década de 50. Década de 50, com a vinda dele. Ele foi o primeiro italiano, primeiro veneziano a vir para o Brasil a fazer esse tipo de trabalho. E aí, posteriormente, vocês acabaram se integrando à sociedade ali da empresa dele, é isso? Não. Ao longo do tempo, eu trabalhei 8 anos e pouco como empregado. Quando ele fechou a fábrica, ele parou de trabalhar, ele deixou o irmão, ele passou a fábrica para o irmão. E dentro da fábrica tinha um pequeno espaço que ele me deu de presente. Tanto é que, quando ele me deu aquilo, eu era menor. E meu pai não quis me emancipar, então ficou no nome do meu pai. Entendi. Né? Então o Janino Bonora, que faleceu agora há pouco tempo, um grande artista, ele foi trabalhar para a nova fábrica dele e nos deixou lá. Foi quando nós também saímos e montamos a nossa própria fábrica, fora da propriedade do senhor Aldo Bonora. Hoje o que nós temos, o conhecimento, isso, a gente, se dever alguma coisa a alguém, devemos a ele. Nós somos muito gratos à família Bonora. E já tinha esse nome, Cristais São Marcos? Antigamente era Cristaleria Artística São Marcos, depois veio Ângela Cristina Molinari, irmãos, depois veio Antônio Molinari Filhos, depois veio Cristais São Marcos. E como é que foi a sua atuação no início, né? O senhor chegou a soprar o vidro lá, fazia as peças, como é que era a sua atuação ou era mais administrativa? Não, até a data de hoje eu sou vidreiro, eu não sou administrador, né? Eu sou um vidreiro. Hoje nós já temos um artista, né? um pessoal formado por nós já temos mestres lá dentro e bom, de nível internacional. Nós temos o Laércio, nós temos o Valdir, nós temos o Benedito Honório, nós temos o Valtinho e tantos outros lá dentro. O Tadeu, que é o nosso gerente industrial, que está lá há mais de 40 anos conosco. Nós temos a Edna, que é a nossa gerente de loja, que já tem 48 anos conosco. As gerentes de nossas lojas já têm 35, 38, 25, 22 anos. A maior parte do nosso pessoal lá dentro da fábrica
tem 24, 25, 28, 30, 40 e poucos anos que trabalhou, começou conosco e está lá até hoje conosco. Nós somos em 200 e poucas pessoas trabalhando dentro da fábrica. E todos, a maior parte, são mestres, são pessoas, porque a gente às vezes roda, a gente conhece o mercado lá fora, sabe das tendências e a gente vê a capacidade criativa de todos nós. São Marcos hoje é uma família. Então, isso que eu queria perguntar, Zambrano, numa época em que os grandes conglomerados estão tomando conta, as empresas familiares estão se dissolvendo, né? A gente vê uma empresa de sucesso como a Cristais São Marcos, né? Cada vez mais forte, né? Qual é a receita da Cristais São Marcos? A união familiar, como é que é isso? Zambrano, nós já completamos 53 anos de existência. Eu já completei 61 anos de profissão. Já completei também 71 anos de idade. Trabalho até os dias de hoje, a minha família inteira. Eu não fico lá dentro da fábrica, porque não há essa necessidade mais. Mas nós gerenciamos, nós administramos, nós criamos. Hoje, o trabalho que eu fazia, o Paulo Molinari que faz. Uma revelação que às vezes até me assusta e me supera, pela facilidade dele de transformar e de criar. Tanto é que quando a gente sai fora do Brasil, a gente vê o assédio de outros empresários. Não são vidreiros, não. São empresários que fazem tudo para nos acompanhar, para ver o que nós aqui fazemos de diferente. E nós vamos para a Itália, né, que é o berço. Vamos para a Alemanha. Estamos agora, nesses últimos 7, 8 anos, em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, são países... Dubai não. Dubai é um grande cliente. Mas a Itália é o berço, e ali cria-se e faz. Então, lá dentro da fábrica nossa, hoje, nós temos essa facilidade e o dom de ensinar. E todos ainda permanecem ali conosco. E a nossa fábrica, ela não é uma fabriquinha de brinquedo. Quando eu digo brinquedo, porque as fábricas de vidro manuais são muito simples. É o primário. Nós fizemos uma fábrica diferente, arrojada. A nossa fábrica hoje, ela tem porte, ela tem recurso para fazer o que quiser, a hora que quiser, como quiser. E você vê os nossos fornos lá, foi eu que fiz. Isso, eu ia perguntar disso aí. Inclusive insumos, os refratários, né? Zambrano, a nossa fábrica ali, nós nunca tivemos um engenheiro, um químico, nem um engenheiro eletricista, nada. Foi a vontade de superar as dificuldades, de crescer, de fazer algo diferente. Então a gente se dedicava 12, 14, 16, 18 horas por dia no trabalho. Não tinha férias, não tinha domingo, feriado, não tinha nada. Tanto é que você vê eu, por exemplo, não bebo, não jogo, não fumo. Eu não conheço carta de baralho, para te falar a verdade. Não sei nem nadar, rapaz. Então eu sou muito conservador e a minha vida foi de trabalho, de luta. Se você me vê, às vezes em quando, me vê num evento militar ou da Polícia Civil, lá no Exército, não é? Ou em caráter filantrópico, a gente está lá presente, mas muito raro. Agora, seu Antônio Carlos, hoje em dia, a gente vai falar ainda desse corredor de exportação de vidro que vocês abriram, né? Porque hoje em dia a Cristais São Marcos representa o Brasil, representa Poços de Caldas em muitos países do mundo aí, que inclusive a própria Itália, né? Que é berço do Murano, consome Cristais São Marcos hoje, né? Agora, nos fale do design. Como é que vocês chegaram nesse grau de sofisticação e de excelência no trabalho? Esse, inclusive, eu sei que é um ponto, um tópico da vida profissional de vocês que também é premiado, porque a Cristais São Marcos recebe prêmios pelo design das peças. Zambrano, hoje nós temos o Paulo Molinari lá, que eu te falei que ele me surpreendeu. Por exemplo, nós fazemos 4 coleções por ano de lançamento. E você lançar uma peça diferente, com um design diferente, é muito difícil, porque o mundo inteiro produz o Murano hoje. Não é só a Itália, e produz bem. E com o desenho do Paulo. Por quê? A facilidade que a gente tem... É o Paulo que faz o desenho? Ultimamente é o Paulo, as filhas, era a minha filha, compreende? Era nós. Hoje o Paulo desenha, nesses últimos 6, 8 anos,
toda a criação é do Paulo Molinari. Ele vai lá para a fábrica, ele risca, ele faz, ele senta na mesa, ele pega as meninas, ele pega uma ideia, ele Sopra o senta vidro, no banco, massa quente. ele ajuda os vidreiros, ele faz, porque alguém tem que criar e passar para os vidreiros. E os vidreiros ali desenvolvem, em cima do trabalho dele, junto com ele, melhorias e facilidade para criar. Por exemplo, agora, a última coleção de agosto agora, o Paulo chegou a criar mais de 1.300 peças. Puxa, está lá. E ele tirou só 36 peças, que lançou agora. Mais alguma coisa, foi para 100 e poucas peças, entre 1.300 e poucas peças que ele criou, agora para agosto, foram de lançamento 100 e poucas peças. 32 peças ponta, que você fica abismado de ver como pode, de tantas coisas que a gente faz todos os dias durante 53 anos, e ele ainda conseguir inovar. Tanto é que nós vamos para as feiras lá fora, o assédio nas nossas peças é demais. Como é que ele acha tempo para mexer com política? E o senhor não gosta? Não gosto. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Molinari. Eu sei que ele está nos assistindo. Presidente, o senhor também tem que vir aqui, porque, na realidade, o senhor Antônio Carlos é o seguinte, é a segunda ou terceira vez que o senhor vem aqui? É a segunda vez. Segunda vez. E ele, assim, toda vez que pedi, ele falou, vou, Zambrano. E ele assiste todo dia, né? Ele fala o nome dos entrevistados, a data. Ele é uma pessoa que nos acompanha, graças a Deus aí. Obrigado. Agora, o Paulo Molinari, ele só escapole, né? A gente quer a sua presença. Tempo. Ele trabalha muito, né, Paulo? Mas Paulo, de manhã, Paulo rapidinho. trabalha muito e ainda tem a participação política dele, né? Principalmente na... Mas eu tenho uma promessa dele, eu tenho uma promessa que só a gente sabe e ele vai cumprir em breve. Ele vem aqui e vai nos dar uma entrevista. Então deixa ele responder. Por que o senhor nunca se interessou pela política? E o Paulo é uma pessoa assim que tem história na política pós-caldense, né? Paulo Molinari, para a família, ele já trouxe muito problema. Nossa, é destemido, porque político não aceita. E ele, professor, é isso aí, ele é destemido. Porque ele, quando ele participa de um grupo, ele é leal, ele é fiel, ele se dedica. Ele não fica atrás do muro, né? Ele se expõe. Então, todos os políticos sabem a tendência dele, sabem do que ele é capaz, o que ele pode fazer. O Paulo foi coordenador vitoriosa de campanha, desde lá de trás, do Haroldo Junqueira, do Agostinho, que meu pai já trabalhava naquela época, o do Geraldo Tadeu, do Dr. Sebastião. Tudo isso vem agregando, né, experiência nele. Tantos políticos, aqui o coordenador de campanha, que acabou aprendendo com ele. O Paulo é humilde, ele faz, ele não leva um tostão para lá, pelo contrário, ele tira de lá para suprir algumas falhas, porque politicamente sabe que sempre falta dinheiro para político. Sim. Né? Embora, às vezes em quando, o pessoal esquece dele. Essas coisas eu sinto. Porque ele é uma pessoa simples, humilde, muito dedicada. Ele é leal. Quando eu falo leal, ele é fiel a esses princípios. Ele nunca mudou. Todas essas campanhas vitoriosas que teve por aí, posteriormente, às vezes, não todas, ele é esquecido. Isso aí traz para nós, família, um certo aborrecimento. Mas a nossa família sempre fez esse trabalho social. Faz com a mão e não deixa a outra saber. E fazemos isso até a data de hoje. O que nós podemos contribuir, a gente contribui com todas as dificuldades nos dias de hoje. E que continue assim, viu? Que Deus os abençoe para que vocês continuem sempre com esse trabalho voluntarioso e bonito, né, que vocês fazem. É tempo de um novo intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar,
referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Você quer qualidade e economia? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99 o metro. Festival de réguas cerâmicas a partir de R$ 56,90 o metro. Bacia e casa com caixa acoplada Sabará, R$ 189,99. Ducha Fame Elegância, apenas R$ 79,90. Lâmpadas LED Tachibra, a partir de R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Imagine uma luz mágica que faz parte de todos os momentos da sua vida, da sua história. Uma luz que há 60 anos cresce mais e mais, chegando a cada cantinho de Poços de Caldas e deixando um brilho especial pelos lugares por onde passa. Se você consegue imaginar, a DME faz. Uma história que ilumina há 60 anos. Vila Monge, seu café com mais sabor. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui dentro desse nosso conteúdo do senhor Antônio Carlos Molinari, da história da fábrica Cristais São Marcos e da família também. Eu quero chamar uma breve entrevista que foi feita com o maestro Agenor Ribeiro Neto, porque ele esteve aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, inclusive anunciando que não haveria a edição que estava prevista para setembro da Sinfonia das Águas por falta de patrocínio. E ele conseguiu reverter esse quadro, ele conseguiu um patrocínio e vai executar, então, esta edição da Sinfonia das Águas. Vamos assistir. Foi anunciada que a Sinfonia das Águas, que aconteceria no mês de setembro, seria cancelada, mas o maestro Agenor Ribeiro deu um jeitinho e o evento vai acontecer sim no dia 26 de setembro, atrás do Palace Hotel. Mesmo com tanta polêmica, com falta de apoio, o evento vai acontecer, né, maestro? Conta um pouquinho pra gente. O evento vai acontecer, o prefeito Luiz conseguiu a Codemig patrocinando uma parte, parece que a CEMIG entra com uma outra pequena parte e a gente vai fazer a sinfonia com a mesma pompa e circunstância de sempre, né? E mais uma vez, lamentando profundamente a ausência total do comércio local, da rede de hotéis, para ajudar a realizar essa sinfonia. Lamento profundamente. Se chover, o evento será transferido para o ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Sim, se chover, a gente passa para o ginásio esportivo. O poliesportivo nós não temos alternativa. Nós temos, até esse momento, para vocês terem uma ideia, meus queridos amigos dos hotéis, né? Até esse momento nós temos 14 estados que já fizeram reserva. 14 estados que fizeram reserva, tá? Então você não dá para pegar esse pessoal que está vindo de avião, por exemplo, de Porto Alegre, tem gente vindo de Manaus, tem gente vindo de Fortaleza, de Brasília, 220 de BH, você chega aqui, olha, estou te devolvendo R$20 do ingresso, muito obrigado. A gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Então aí é o plano B. Plano B é o plano possível. O único lugar que se cabe
mais ou menos a sinfonia, quando chove, é o ginásio de esporte. Aí nós vamos para o ginásio de esporte, evidentemente, reduz um pouco o público gratuito. Porque quando nós estamos lá ao ar livre, nós temos 4.200 cadeiras, das quais, de graça, mais ou menos 2.500 cadeiras de graça. As pessoas podem chegar e sentar. O resto é vendido, uma parte para autoridades, né? Quando a gente vai para o ginásio de esportes, essas 2.000 e tantos lugares gratuitos se transformam em 500 lugares. Agora é bom a gente lembrar e enfatizar, maestro, que o senhor valoriza muito os artistas locais, né? Muitas pessoas estão envolvidas com esse evento, né? Vamos falar um pouquinho, cerca de 200 pessoas, mais ou menos? Olha, na verdade, a equipe que monta a Sinfonia das Águas ultrapassa 200 pessoas. A gente pega os cantores locais, balé local, usa sacipô, mão de obra local. A Sinfonia das Águas, ela é hoje um evento turístico de grande impacto. Todos os anos o senhor trabalha com temas temáticos, né? Este ano vai ter alguma coisa diferenciada? Como é que vai ser? A gente sempre procura o momento, né? Eu vou aproveitar 2 momentos que eu acho importantes na história, uma na história local, outra na história nacional. Nós estamos comemorando 50 anos de Jovem Guarda. E eu fui um garoto que amava os Beatles e o Rolling Stones. E a nossa plateia, majoritariamente, é público dos anos 60. Então vai ter um grande bloco de anos 60, que vai fechar, e uma efeméride local que eu considero importante, que são os 40 anos do Brand News, e nós vamos fazer uma volta ao mundo. E vamos que vamos para fazer essa sinfonia, essa vai ser maravilhosa. E que não seja a última, está na mão de vocês. Parabéns ao maestro pelo trabalho de não desgrudar, não desistir e continuar persistindo. Bom, agora eu quero saber, senhor Antônio Carlos, a respeito da Cristais São Marcos nos dias de hoje, né? Hoje, é como o senhor falou, uma potência, uma fábrica esplendorosa, com várias linhas de produção, podendo funcionar 24 horas por dia e exportando uma grande quantidade de materiais, de peças artísticas que são desenvolvidas lá. Quais os países principais, são os principais consumidores da Cristais São Marcos? Com a crise na Europa, houve uma diminuição, mas o nosso produto chega na Holanda, chega na Alemanha, chega nos Emirados Árabes, chega na Itália, não é? Então, está chegando na China. Nós já estamos esse ano com a quarta exposição para a China, coisa que às vezes as pessoas não acreditam. Mas nós participamos das feiras internacionais também. Hoje, a São Marcos, Zambrano, nós somos a maior fábrica das Américas nesse segmento. A São Marcos, ela é pioneira na exportação desse produto para a Europa, principalmente para a Itália. Nós temos, às vezes, pouca oportunidade de falar o que a gente faz e o que a gente tem. É até um pouco difícil, mas nós encontramos facilidade para desenvolver. Então, nesse desenvolvimento, nós somos em 13 da família, trabalhando dentro da fábrica, cada um dentro da sua tarefa ali. E nós cobramos isso, sem contar as pessoas-chave que a gente tem dentro da fábrica. Um Tadeu, um Cris, a parte contábil, o meu genro, e assim sucessivamente. Esse é o êxito nosso. E o nosso preço, ele é bom, ele é competitivo, né? Porque o nosso produto é diferenciado pelas cores, pelo design. A gente procura acompanhar algumas tendências, mas na verdade a gente fica como se fosse uma empresa que lança os produtos. Hoje a São Marcos é uma referência, né? Nós somos um ícone nessa transformação. Deixa eu só fazer aqui pequenas participações aqui dos telespectadores que estão ligando. Algumas pessoas aqui ligando para falar com o senhor. A Marilene disse que foi esposa de um primo seu já falecido. Antes do senhor ter a fábrica, e fazia lindos cavalinhos de cristal no fundo da sua casa. Manda um abraço. Obrigado. Também o Marcos Tadeu Sala Sansão, vereador de Poços de Caldas. Bom dia, irmãos Fábio Hélio, ao empresário Antônio Carlos Molinari. Quero parabenizar o empresário e sua família pelo brilhante, reluzente e cristalino trabalho que desenvolvem.
levando o nome da nossa cidade a todas as partes do planeta Terra. Parabéns. Obrigado, e que Deus os abençoe. E o Vitor Imese, nosso companheiro aqui da TV Pós, fotógrafo, um abraço ao mestre vidreiro Antônio Carlos, pessoa de alma ímpar. Obrigado. Obrigado, Imese. Desculpe interromper. Não, eu queria perguntar o seguinte, como é que o senhor está vendo a atual situação do turismo em Poços de Caldas? Porque vocês estão diretamente ligados ao turismo também, embora exporte para o mundo inteiro, né? Mas tem a vida aqui na cidade de Poços de Caldas. Como é que o senhor tem sentido o movimento? A cidade tem correspondido, o turismo tem correspondido à expectativa de vocês? Como é que o senhor avalia o atual momento turístico? A nossa sorte é que a cidade continua bonita, o povo é hospitaleiro. E hoje o turismo aqui em Poços de Caldas, ele é um turismo barato. Com a alta do dólar lá fora, você vê que o fluxo de turismo em Poços está aumentando. Mas também está voltando as caravanas que andou sumida. Então eu acho que nós precisávamos ter um pouquinho mais de paciência com essas vans, com os turistas, com esses ônibus que aqui chegam, porque não tem onde estacionar, não tem onde ficar. É uma pressão incrível. Isso é a minha visão particular. Então, incomoda um pouco o turista. Mas Poços de Caldas virou um centro de eventos. Isso é bom. A classe hoteleira é muito bom, os leitos são bons, a alimentação nos hotéis são bons, os restaurantes, tudo isso está inovando. É bonita, né? A cidade é bonita e o povo gosta. Você vê os artistas de rua que aqui vêm em Poços, o próprio pessoal da feirinha de artesanato. Pode continuar. Né? Então a gente fica muito contente porque essas coisas continuam e nós precisamos do turismo. Foi a época que o Poços de Caldas vivia do turismo, que era a época do doce, do vinho, da manteiga, do queijo. Hoje, em evidência, os cristais, né? E nós aí estamos muito presentes. Cada programa de uma TV, uma propaganda qualquer, né? 95% de toda essa decoração em todas essas TVs é da São Marcos, que a gente tem uma parceria muito forte com isso. Mostra aqui os nossos cristais aqui, o Ed. Esses cristais eles já estão até um tempo aqui de tão bonitos que eles são, né? Essa é da coleção 2014, do Paulo Molinari também. Então, e desde o início do programa, desde 2010, nós temos sempre presente aqui no nosso cenário alguns cristais da cristaleria São Marcos, né? Dessas peças artísticas lindíssimas. Aliás, a loja Maçons Estrela Caldense agradece muito ao Antônio Carlos, porque todos os eventos que nós temos, distribuição de brindes, são peças exclusivas feitas pela Cristais São Marcos, lindíssimas, foram já entregues aqui em Poços de Caldas, em Belo Horizonte, no Grande Oriente de Minas Gerais, através do nosso irmão Lázaro Franco Salles. Então a gente realmente fica embevecido, né, com a beleza das peças. Parabéns, viu, Antônio Carlos? Você e a família toda. Paulinho Molinari, um grande abraço a ele. Nós temos aí, de forma igual também, o Grande Oriente do Brasil, que é uma potência maçônica muito antiga e também conta sempre aí com a colaboração. Recentemente nós tivemos um evento, alguns anos aqui, e foi feito. Também chegou mais uma mensagem aqui, parabéns pela entrevista com o senhor Antônio Carlos Molinari, nossos cumprimentos à equipe da TV e principalmente ao amigo Molinari. Mensagem enviada pelo Tenente Coronel Alexandre Silva. Obrigado, Alexandre. Infelizmente o nosso tempo acabou, eu vou me despedir do senhor por hoje, mas é sempre um motivo muito de grande soma para nós ter a sua presença aqui, contar essa história, nos trazer aí as aventuras, né, da vida e saber que é possível prosperar, é possível vencer, sempre levando consigo um pouquinho de humildade, um pouquinho de valor pela vida, né? Então, parabéns pela sua trajetória, a sua história é realmente muito bonita e é um exemplo, né, para todos. Obrigado pelo convite, Zambrano, quero que Deus continue abençoando e abençoando-os todos aqui da TV Pós. Fiquei muito feliz em estar aqui hoje. Obrigado. Hélio, grato pela colaboração dupla. Eu que agradeço a oportunidade de estar ao lado do Antônio Carlos Molinari, né, da família dele, do Paulinho. São realmente, como você disse, exemplos de vida, né? A gente sai gratificado em ver como pessoas humildes se transformarem em grandes empresários e não abandonaram a humildade, não abandonaram os princípios morais, as raízes, né? Então isso é a valorização da família, né? Isso é muito importante nos dias de hoje que a gente vive aí
deterioração da família, né? Que são, no meu entendimento, a raiz de grande parte dos males que a gente atravessa. Isso mostra que é possível, né? É possível prosperar, é possível se vencer, né? Agora, tem que trabalhar. Encostado, esperando cair do céu, recebendo benefício, não vai. Tem Pior que é verdade. Pegar firme. Se não pegar firme, não vai. É possível, está aqui o exemplo. Eu quero, então, desejar para ambos aqui felicidades. Obrigado. Eu quero só agora convidá-los para a gente tomar um café aqui, como sempre, todos os finais de edição de Jornal do Sul de Minas, a gente tem uma pequena confraternização, um pequeno café da manhã, agora acompanhados pelo Vila Monge. Eu despeço de você também, me despeço de você também, desejando uma boa quinta-feira, amanhã cedo estaremos de volta, até lá.